Saiu o episódio final de Demolidor Renascido, a primeira temporada que finalmente mostra o que a gente estava esperando ver durante todos os episódios. Mas ainda faltou muita coisa, viu? Estão guardando ouro para a continuação. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 9 da primeira temporada de Demolidor Renascido para pegar os detalhes, as referências e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. O episódio se chama Direto para o Inferno e depois de assistir ele dá para ter uma boa ideia por quê. Hell's Kitchen, a cozinha do inferno, que é um bairro de Nova York, virou literalmente um inferno, assim como toda a cidade. É curioso como o episódio faz essa transição do olho do mercenário na mira, com essa cor azul que o representa, cortando diretamente para um cervo, que é uma presa muito comum. E a gente já vira para a cena onde a presa, na verdade, é ele naquela situação, sendo recrutado pela Vanessa e oferecendo uma condicional a ele desde que o cara mate uma galera. Só mesmo com o Poindexter medicado para darem uma caneta na mão dele e ficarem tranquilos, né? Não coincidentemente, entre os dois tem esse cartaz aqui dizendo: faça mais do que te faz feliz. É fácil presumir que o que faz o mercenário feliz é matar. Mas por que então, depois disso tudo, ele foi atrás da Vanessa buscando vingança? Especificamente porque foi atrás do Wilson Fisk, que é quem ele tentou matar no episódio anterior. Será porque simplesmente tentaram fazer com que ele fosse morto dentro da prisão? Ou além disso, será porque eles deixaram que o Poindexter ficasse preso para começo de conversa? Para mim parece mais óbvio que seja a opção número 1. Temos mais uma sequência maravilhosa de odeie a Heather Glenn, porque pelo amor de Deus, essa mulher aí só consegue pensar que o Matt tá delirando, e o Fisk prova que de fato odeia o Matt com todas as forças, porque nem mesmo o fato do cara ter salvado sua vida fez ele ter algum tipo de consideração ou pensar duas vezes em matá-lo para os seus interesses. Agora, a estratégia não foi tão interessante, né? Esperar as luzes da cidade se apagarem para ir matar o advogado cego, que não vai sentir nenhuma diferença com a luz apagada ou acesa. Ainda mais esse cara sendo o Demolidor. A luz apagada só ajuda ele a fugir, caminhar por aí sem ser notado. O encontro dele e do Justiceiro em ação é sem dúvida uma das coisas que a gente mais esperava para essa temporada inteira. Mas deixou uma dúvida que talvez seja a maior de toda a franquia do Demolidor. Como é que ele levantou ali com a roupinha do hospital e de repente já caiu do teto vestido de Demolidor? Onde é que ele trocou a roupa mais rápido do que o Superman na cabine telefônica? O nível de violência que a gente acompanha aqui é de deixar Deadpool e Wolverine com inveja. Quando foi avisado que Demolidor Renascido seria uma série para adultos, era esse tipo de coisa que a gente esperava. E sim, é verdade, nós tivemos alguns momentos nos episódios anteriores, mas nada nesse nível. Mas é nessa cena que nós temos talvez um dos maiores desperdícios de personagens que Demolidor já fez, até mais do que o desperdício que fizeram com Mills. O Cole North aqui foi identificado como responsável por matar o Tigre Branco e abandonado lá porque o Demolidor não queria matá-lo, ou seja, ele ainda está vivo. Mas nos quadrinhos, o Cole é um personagem bem mais complexo e interessante, devo dizer, porque ele começa perseguindo o Demolidor de toda a força policial, ele é um dos poucos que é contra o vigilante de Hell's Kitchen, eventualmente até desce a porrada nele, porque o Matt não estava em suas melhores condições ali na época, e ele fazia isso não porque era corrupto, mas pelo contrário, porque ele tinha uma visão de justiça diferente do Matt. Na série ele virou um simples vilão, é isso. Inclusive esse embate ideológico entre o Cole North e o Demolidor teve reviravoltas, assim como o debate ideológico entre o Demolidor e o Justiceiro. E eu já não coloco muita fé de que o personagem vai se tornar tão complexo assim no futuro na série mais. Acho que simplesmente foi simplificado e acabou. Karen chegou revelando que se tornou motorista de Uber, né? Veio buscar eles. Fog tá morto de fato. Acho que não tem chances daquelas teorias de que ele sobreviveu, assim como aconteceu nos quadrinhos, se materializar aqui. Agora, eu acho muito desconfortável até como fica o triângulo amoroso se desenrolando entre Demolidor, Justiceiro e Karen Page. Mas ao mesmo tempo é o tipo de relação, o tipo de núcleo, os personagens juntos.
que fariam a diferença em toda a temporada. Isso acaba me dando uma impressão bem chata de que todos os elementos que adaptaram dos quadrinhos para essa temporada, como por exemplo, trazer a Kristen McDuffie, que é a sócia do Matt e uma personagem maneiríssima nas HQs, jogar a Karen Page lá para São Francisco, todas essas coisas parecem que só serviram para retardar esse momento aqui. Importante lembrar que também temos um especial do Justiceiro confirmado. É possível que na história expliquem um pouco o que rolou com o Frank Castle durante o período entre a série dele da Netflix e essa nova série do Disney Plus, mas tem muitas outras coisas para serem exploradas por ele também. O aspirante a rei do crime tá ganhando asas, aprendendo direitinho a intimidar os políticos. Eu ainda tô esperando ele pegar fogo pelo Wilson Fisk, mas eu gostei particularmente do momento em que ele falou para você se inscrever no canal. Faça parte da família Loki, eu adoraria ter a sua presença aqui com a gente nos próximos vídeos também. Depois de Demolidor tem a série da Coração de Ferro, gente. Mas tem o filme dos Thunderbolts também chegando e muita coisa pra gente conversar. E é claro que se você gosta de todas essas histórias, vai gostar de Super Saga também. É uma saga de super-heróis que não são bonzinhos nem maldosos, aquele lutando pelos próprios interesses, em um universo que se transforma através de décadas. E com um temperinho brasileiro ainda, você vai ver super-humanos comendo pão de queijo. Isso a Marvel não mostra, a edição colorida tá disponível ainda, vai em supersaga.com.br para conhecer mais e pegar o seu. A cidade tá um caos generalizado. Tem até casos da polícia transformando um ladrão em um vigilante, inclusive metendo a antiga máscara do Demolidor ali nele. É impossível ver uma coisa dessa e não pensar: cadê o Homem-Aranha? Cadê os outros heróis de Nova York? Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro? O Demolidor conhece essa galera. Por que não deu aquela ligadinha, mandou uma mensagenzinha no WhatsApp, aquela coisa? E aí que eu lembro do detalhe muito importante. Essa nova série do Demolidor era para ter originalmente 18 episódios. Foi depois que dividiram em 2 temporadas de 9 episódios. Isso também aconteceu com as refilmagens. Porque para quem não sabe, estavam gravando essa série de modo completamente diferente, mas quando a Marvel reestruturou a sua divisão de televisão, de streaming, resolveram reescrever essa série, inclusive sendo mais fiéis à série original da Netflix. Portanto, essa divisão em 2 temporadas separadas serviu provavelmente, na minha leitura, para dar mais tempo deles produzirem a série. No fim das contas, a trama inteira ainda faria mais sentido sendo uma temporada só. Portanto, é lógico que a gente acabaria aqui sem ter uma conclusão satisfatória. É só metade da história. Matt e a Karen descobrem que o porto é uma área livre e Vanessa usava o lugar para lavar dinheiro usando arte. Esse mercado de arte, inclusive, é um prato cheio para lavagem de dinheiro. Porque a real é essa, ninguém sabe como é que se precifica uma obra de arte, é muito percepção. Então, é fácil superfaturar uma obra para poder passar uma grana suja por baixo dos panos. E é agora, com isso, que os planos do Fisk finalmente vêm à tona. A gente sabia que ele estava querendo mexer no porto, que ele estava se esforçando para ser o prefeito, mas tudo era para ele criar meio que uma subcidade ali no porto, que seria basicamente uma cidade do crime. O Madripoor da Marvel, só que conectada a Nova York. Justiceiro versus policiais também é maneiríssimo. É um gostinho do que a gente deve ver no especial dele. E é bizarro a gente ver isso, né? A polícia fazendo merda e achando que são o justiceiro. A grande diferença entre o que a polícia está fazendo e o que o justiceiro faz é que o Frank Castle não tem a proteção do Estado. Ele é um vigilante e por isso não tem autoridade. Então ver uma autoridade com um tipo de atitude radical que a força-tarefa do Fisk está tendo é mais assustador que qualquer coisa se você for morador de Nova York. Apesar de que, né? Os moradores de Nova York lidam com cada coisa em Nova York. Eita, é alienígena, é... Eu imaginei que quando o Matt chegasse no porto, ele escutaria o Frank Castle e iria salvar ele, retribuí-lo por tê-lo ajudado lá atrás no hospital. Não seguimos esse caminho, Matt tirou outra conclusão
e isso conversa com o que a Marvel está produzindo a seguir. Afinal, antes da segunda temporada vai ter o tal especial do Justiceiro, onde o Frank vai ter que estar sozinho. Mas agora, bizarra cena em que o rei do crime mata o comissário de polícia. Melhor nem mostrar aqui, mas que episódio violento, e esse aqui foi o ápice. Essa é a marca do fim da lei na cidade. Entre suas mãos ali, o Fisk matou a autoridade policial tradicional. Transformou seu cargo na prefeitura em uma ditadura disfarçada, onde ele não se porta realmente nem respeita a vontade ou a opinião dos outros. Totalmente antidemocrático, né? É de fato o rei do crime comandando a cidade como comandava os seus negócios. Outro momento maravilhoso para odiar a Heather, que agora é secretária, da saúde mental do Fisk. Eu não sei que destino estão planejando para essa personagem, mas espero que não seja um destino muito feliz. O Matt Murdock tem que acabar esse relacionamento, isso aí tem que rolar, pelo amor de Deus. Nesse momento, todas as reportagens da Bibi Yurik se justificam, porque nós vemos a transformação nas pessoas na cidade. Diferente das outras vezes, onde cada um tinha uma opinião diferente, agora todos estão silenciados. Ninguém fala de fato o que pensa nas reportagens. E essa definitivamente é uma escolha proposital. O Demolidor disse que precisava de um exército para enfrentar o que está acontecendo. E é nesse momento que todo mundo segura na cadeira e pensa, os defensores estão chegando. Quando a Karen abriu aquela porta, imediatamente eu pensei, nossa, vai ser igual a cena em que apresentaram os novos Vingadores lá em Era de Ultron. Capitão América e Natasha abrem a porta e a nova equipe aparece e vai ser a mesma cena épica, versão urbana do universo cinematográfico da Marvel. Nossa, arrepiei agora. Mas aí a gente só encontra um monte de policial aposentado, velho. Cadê os defensores? Quando o Fisk mostra a sua prisão particular, a ficha pra mim caiu. Quem tava preso lá, além do Frank Castle, que logo foge, né? Mas a gente chega lá, é o espadachim, olha ele aqui. Então todos os vigilantes ou qualquer pessoa em si contra o Wilson vai preso. Isso me remeteu diretamente à Guerra Civil, não do filme, mas dos quadrinhos. Porque quem leu as HQ sabe como o filme adaptou bem suavemente o conceito das HQs. E essa temporada de Demolidor, além de se inspirar na HQ O Reinado do Demônio, onde o Wilson Fisk vira prefeito e o Demolidor se une com outros heróis para enfrentar ele, dá para identificar também muitos elementos da própria Guerra Civil das HQs, como por exemplo essa prisão aqui. O Reed Richards estava prendendo os heróis que eram contra a lei de registro na zona negativa, uma outra dimensão, como se fossem prisioneiros de guerra mesmo, e ao mesmo tempo o Capitão América tinha uma equipe de Vingadores que precisava se manter escondida, já que eram foras da lei. Esse momento de uma equipe escondida no bar da Josie é muito o sentimento que Guerra Civil teve nas HQs e que o filme mesmo nunca conseguiu passar. Faz sentido, né? Afinal, o filme tem um tempo limitado e a mega saga Guerra Civil teve muitas subtramas. E finalmente vamos ver isso ano que vem, na temporada 2. Durante todos os episódios aqui teve um tema que ficou muito repetido. O lance do Matt escondendo a sua natureza ser na verdade muito parecido com o Wilson Fisk tentando esconder ser o rei do crime. E parece que esse tipo de comparação não vai rolar mais, não tem mais cabimento. De fato, parece que a temporada 1 foi só um grande prólogo para o início da história que realmente queremos ver. Temos fotos de bastidores que já mostram um Demolidor com um novo traje maneiríssimo. Tem a Bibi Yurik que precisa de um desfecho, ela tá, enfim, querendo se vingar do Wilson Fisk. Tem a nova Tigre Branco, que precisa virar Tigre Branco. Kristen McDuffie, excelente par romântico do Matt nos quadrinhos, mas tá meio perdida na série. O próprio Mercenário, que ainda tá solta. O Justiceiro, que na cena pós-créditos, finalmente uma cena pós-créditos nessa série, o cara conseguiu fugir com a ajuda do policial mais burro de toda a força-tarefa do Fisk. E é aí que entra a minha aposta. Creio que o especial do Justiceiro vai acompanhar o personagem depois de ter escapado da prisão do Fisk, mas também deve mostrar um pouquinho do passado, do que ele andou fazendo antes do começo da série. E é claro, os defensores, os outros heróis,
da cidade de Nova York. Matt conhece todos eles, já lutou ao lado deles. É natural haver uma expectativa de que pelo menos alguns desses retornem. O que nos leva ao Homem-Aranha. Tá atuando na cidade, essa situação vai afetar ele, o que inclusive me faz pensar se o filme do Teioso vai lidar com as consequências disso aqui. Minha única tristeza é que esse final não foi um final de fato, né? Foi só um vem aí, mas que foi um episódio sangrento e muito maneiro isso foi. Não esquece de conferir Super Saga em supersaga.com.br. Comenta aí o que achou da primeira temporada de Demolidor Renascido. E aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.